Vamos começar. Hoje, a gente vai usar nosso material de apoio para analisar a base de tudo. As 3 primeiras alianças bíblicas, as mais fundamentais. Elas, basicamente, preparam o terreno para toda a história que vem depois. E entender essas alianças é a chave para a gente enxergar o quadro completo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Primeiro, o que é exatamente uma aliança nesse contexto? Não é um simples contrato. É algo muito, mas muito mais profundo. Pensa assim, é a estrutura fundamental. São os termos de relacionamento que definem toda a dinâmica entre o Criador e a humanidade. E essa é a grande questão que nos leva direto para a primeira aliança. Como tudo deveria ter sido? Qual era o estado original? Sabe, o ponto de partida perfeito para a existência humana. E isso nos leva à aliança edênica, o começo de tudo, onde a relação era direta, era clara e sem nenhuma complicação. Agora, o interessante é que o nosso material de apoio nos dá uma estrutura bem clara para entender isso. Para facilitar o estudo, essa primeira aliança é dividida em 7 pontos bem distintos que definem completamente a realidade inicial. Vamos passar por esses pontos. O primeiro é a amizade direta com Deus. Depois, a ordem para povoar o mundo, seguida por um estado de inocência total. A dieta era simples, à base de ervas e frutas. O serviço, que era cuidar do jardim, era algo prazeroso. Havia uma única e clara proibição. E, finalmente, o 7º ponto, a escolha fundamental entre a vida, através da obediência, e a morte. A pergunta que fica é inevitável. Com um começo tão perfeito e termos tão claros, como foi que as coisas mudaram de forma tão dramática? Bom, a resposta está na quebra dessa primeira aliança, uma escolha que mudou absolutamente tudo. E essa quebra nos leva imediatamente para a segunda aliança, a adâmica. Ela não é um novo começo, mas sim uma consequência direta, uma resposta à fratura que aconteceu no relacionamento original. E este slide ilustra perfeitamente essa transformação. A inocência deu lugar à vergonha e ao medo. A comunhão aberta foi substituída pela necessidade de se esconder. O trabalho, que era prazeroso, se transformou num fardo e a vida no paraíso se tornou um exílio. A mudança foi total e absoluta. Os novos termos eram severos: conflito, dor, um trabalho árduo para sobreviver. Mas, e este é o ponto crucial, no meio dessas consequências todas, surge a primeira promessa de esperança. A promessa de um futuro salvador que um dia iria resolver essa fratura. Em essência, as regras do jogo mudaram por completo. A humanidade passou a operar sob uma nova realidade, uma condição decaída que, infelizmente, levou a um declínio moral contínuo. Esse declínio chegou a um ponto tão extremo que um reinício drástico foi necessário. E é isso que nos traz a terceira aliança que vamos analisar hoje, a aliança noaica. Como a nossa fonte aponta, essa aliança veio depois de uma catástrofe global. E o seu escopo é totalmente diferente. Não é com um casal, mas com toda a humanidade e, na verdade, com toda a criação. É uma aliança de preservação. E os termos aqui são sobre estabilidade. A grande promessa de que nunca mais haverá um dilúvio, com o arco-íris como seu sinal visível. Há novas permissões, como comer carne, mas também novas proibições, como o consumo de sangue. E a garantia de que os ciclos da natureza vão continuar. Certo, agora que a gente viu as 3 separadamente, é hora de conectar tudo. Vamos passar por uma comparação direta para entender a progressão e as diferenças entre elas. E a própria fonte nos ajuda com isso, fornecendo uma análise comparativa. Este slide nos mostra exatamente essa parte do texto, onde a progressão fica muito clara. E aqui está o resumo de tudo. A progressão no relacionamento é nítida, de amizade direta para um relacionamento quebrado, mas com promessa, e finalmente para um estado de preservação à distância. O estado humano também muda, da inocência para a vergonha e o conhecimento do mal, e depois para uma natureza propensa ao mal, mas que é sustentada. Até a alimentação e as proibições se transformam, refletindo a nova realidade de cada aliança. Portanto, o ponto crucial é este. Essas 3 alianças não são eventos isolados. Elas formam a fundação, mostrando um padrão de perfeição, fratura e preservação, com um fio de esperança e promessa de restauração costurando tudo. A questão que fica é: o que essa fundação toda nos diz sobre o resto da história que ainda está por vir?